Tem um detalhe também, viu? O título pastor foi adulterado na Bíblia, porque quando Yahshua, ele chama os homens de pastores, eles estão chamando homens de reis, daqueles que vão governar, vai apacentar a nação, vai cuidar. Você vê o caso de Moisés. Moisés era um pastor de ovelhas. Ele foi chamado para guiar um povo do Egito para o deserto, rumo a Canaã. Ele era um pastor de ovelhas, o que? Ele se tornou um rei e sumo sacerdote, trazendo leis. Moisés, ele trouxe as leis de algo, civis, morais e as cerimoniais. Quando ele trouxe, ele instituiu uma nova nação, que habitava no deserto e andava de tenda em tenda. Depois, pela história, você sabe que Israel possuiu Canaã, que tornou-se Israel verdadeiro, com as leis e normas e estatutos, ou seja, uma nação. Então Moisés foi o primeiro rei sumo sacerdote. E depois ele passou o cargo para Josué, se tornou rei, sumo sacerdote. Depois vieram juízes. Quando morreram Josué, foi instituído juízes. De cada tribo de Israel tinha um juiz para julgar Israel, quando era o tribo de Dan que julgava Israel. Então acabou-se ali os reis. Depois se tornou os reis que o povo pediu um rei, que governava sobre eles como bom pastor, né? E em Ezequiel capítulo 34, e quando ele faz a referência ao Xanã 10, ele fala que ele é o bom pastor. Então o Iau era o bom pastor. Aí o que o povo fez? O povo já era idólatra, rebelde. O povo pediu para um rei, um homem para ser rei sobre eles, sem Iau querer colocar aquele homem na linhagem. Então instituiu ali Saul. E Saul foi um rei perverso, que abandonou os mandamentos de Iau, consultava os espíritos dos mortos e era idólatra. E era um homem ímpio. Então, esse ímpio começou a governar em Israel. E ali o povo se afastou mais do Criador cada vez mais. Ele era da família mais pobre de Benjamim. Depois Iau, ele escolheu Davi. Davi era uma família pobre, ele era o irmão mais novo e era pastor de ovelhas. O que aconteceu? Ele era pastor de ovelhas como Moisés, Iau escolheu para reinar sobre Israel. Ele passou um período de tribulação e ele reinou sobre Israel. Ele pecou, mas ele continuou, depois se humilhou e Iau permaneceu o reinado dele. E ele serviu a Iau. Então ele era rei de Israel, ele era o guia. Ele era o pastor, o bom pastor de Israel, né? Porque todos os pastores que passaram eram maus. Entende? Então Davi vacilou. Depois de Davi, Iau levantou Salomão. Salomão trouxe todas as idolatrias para Israel. Os deuses, as mulheres idólatras. E aí o rei Fã começou a dominar Israel nos templos que Salomão ergueu. Então Salomão ergueu o templo e virou a estrela de rei Fã. E Salomão cobrava 666 denários por ano. E ele cobrava imposto sobre imposto no povo de Israel. Ou seja, foi um carrasco. Foi um baita carrasco, um rei pervertido de Israel. Depois de Salomão vieram os irmãos dele. E aí a decadência total dos reis de Israel. Entende? Aí chegando lá Iauquim, que mandou prender Irmial, rasgou os rolos que Irmial escreveu. Depois veio quem? Veio Acabe. Acabe também matava os profetas, que tentava corrigir os reis de Israel para voltar para a Torá, os mandamentos de Alcei reto. E Jezabel, e Acabe mandou matar. Quando Yahshua veio, era Herodes, que era rei da Judéia. Porque o rei mesmo de Israel que dominava lá era o rei do Império Romano. Então, quando ele veio, Herodes mandou matar, decapitar João Batista, Elxanã. Entende? E o Sinédrio com eles mataram Yahshua. E depois o Sinédrio, que tinha esse apoio de rei, ele mandou matar os apóstolos. E que quando chega lá em Roma também, o imperador romano, sabendo da fama dos apóstolos, mandou matar os apóstolos e a igreja primitiva. Então, quando você vê, quando fala de bom pastor na Bíblia, é rei, é governador, é aquele que governa. E não está falando de pastor de igreja, templo. Isso aí foi um oportunismo religioso. Até porque no madeiro, quando Yahshua morreu, rasgou o véu,
E ele é o único e sumo sacerdote. Ele lhes faz expiação por Ixarral, pelos gentios, os goins. Ele mesmo faz a própria expiação, porque ele é rei e sumo sacerdote ungido para sempre. E Alcha diz bem claro, quando vierem muitos dizendo eu sou ungido, eles serão impostores. Por quê? Ungido significa aquele que Yahweh escolheu para governar, reinar. E Yahweh escolheu Yahusha para governar no milênio na Yahushalayim, a cidade que leva o nome dele, Yahushalayim. Então ele não escolheu ninguém, ou nenhuma outra pessoa para reinar. Então todos que vierem em nome dele falando que vão governar são mentirosos. Eles querem governar nos templos, porque eles vão ver do dízimo das pessoas. Entende? Então lá no Chamaim, na Yahushalayim, não vai ter templo. E quando ele rasga o véu, ali ele abre o véu, que representou a morte de Yahusha, e ele ressuscitou, mostra que ele é o único sacerdote. Ele rasgou o véu do santuário. Ou seja, ele destruiu aquilo ali, não tem mais acesso a homens. Aquilo aí é acesso a Yahusha só. Então, quando o pastor vir, ou o padre, ou quem for que seja, chamar você numa igreja para você confessar seus pecados, ou fazer um voto para pedir perdão, ele está te enganando, porque Yahusha rasgou o véu. Ele deu acesso a todas as pessoas. Quando ele disse, quando fores orar, entra no seu quarto secreto e ore que Yahweh te responderá. Então ele falou, se você quer conversar com Yahweh, converse na oração do seu quarto. Quando você vai no templo orar e você confia no homem que está no púlpito, você está confiando num grande impostor. Porque é isso que eles são, impostores. Lá eles são assalariados, mercenários e trabalham por dinheiro, por dízimo. Entende? Por isso que Yahshua falou, eu sou o bom pastor, que dá a vida para as ovelhas. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder religioso vai dar a vida dele pela sua vida. Entende? Não dá, ele dá pelo seu dízimo. E Yahshua, ele deu a vida dele, morreu, ressuscitou, está vivo. Agora nas igrejas eles querem ressuscitar aquilo que já foi destruído. Né? A ceia, né? O templo. E Yahshua mesmo falou, meu pai não habita nos templos, meu Abba, meu Ruá. E por que Yahshua falou que o Ruá dele não habita nos templos e as pessoas insistem em frequentar uma igreja para sustentar o luxo de pastores? Entende? Luxo de famílias de pastores? Entende? E Yahshua falou, meu pai, meu Abba, meu Ruá não habita nos templos. Yahshanã 4. A mulher samaritana preocupada em se vai adorar no templo do monte, Yahshua falou, nem no monte nem no templo me adorareis. Adorareis o Yahweh, mas do Ruá. Yahweh procura os verdadeiros adoradores, que o adoram no Ruá e em verdade. Agora, se Yahshua falou que é no Ruá que nós adoramos ele em verdade, então nos templos adoram ele em mentira. E vão me adorar esse povo, me louvando com os lábios, mas o coração, o entendimento está longe de mim. Claro que está longe. Estevão falou que viu Yahshua do lado de Yahweh à direita. Ele falou que Yahweh não habita nos templos. Paulo também confirmou, Saulo, capítulo 17 de Apocalipse, ou melhor, de Atos, que Yahweh não habita nos templos. Ishaiah também falou, Yahweh não habita nos templos. Abraão estava na tenda e Yahshua falou, Abraão, sai para fora da tenda, olha as estrelas no céu, conte se puder. Ali serão a sua descendência. E Yahweh não precisou de falar com Abraão na tenda, ele falou para falar fora. E Yahshua falou, meu pai, meu Abba não habita nos templos. Eu não sei que raio que essas pessoas querem adorar no templo, sustentar o luxo de um monte de pastores, lobos devoradores do inferno, mercenários, ladrões, entende? Abortistas, maçonaria, pedófilos, é tudo de ruim estar no templo. Por isso que Yahshua falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já caiu o primeiro templo, caiu a torre de Babel, caiu o segundo templo, eles querem levantar o segundo templo para o Antimachia, porque o povo que está no templo está sendo preparado para adorar o Antimachia, e Yahshua falou que a Yahushalayim não tem templo. Não sei por que o povo gosta tanto de templo. Estou preparando material aí bonito para trazer, vai ter Ali eu sempre, pela benevolência de Deus, trouxe alguma coisa sobre acerca do arrebatamento, não é? E eu tenho um estudo aí interessante, antigo, acerca desse assunto, só que ele é muito extenso, então não vou poder fazer ele. Agora eu resolvi fazer um novo, com outra visão, e eu fiz, e eu coloquei ali, encaixei alguns textos,
que explica que realmente Elias, o Elial morreu, e